Acho que vai chegar uma mensagem que está gravando para todos vocês. Então, boa noite a todas e todas as camaradas e todos os camaradas aqui que estão nessa assembleia preparatória do 15º Congresso do PCdoB. Nós estamos numa assembleia dos servidores, né? Temos servidores públicos federais, distritais, do judiciário, enfim, do executivo. E estamos para discutir, nesse momento, as teses do partido, né? As teses que norteiam o Congresso, né? Que tem a tese nacional, a qual ficou para mim fazer a apresentação, a tese distrital com a Mariana, né? Então a gente vai tentar ir fazer de 15 a 20 minutos cada tese. E depois a gente vai abrir para debate, né? Então a gente tinha que escutar todas e todos, porque nesse momento a gente estava conversando aqui no início, nesse momento que estamos realizando esse 15º Congresso, na qual a gente faz uma oxigenação do partido, a gente faz um balanço, a gente faz projeções de futuro, tudo baseado na conjuntura atual, né? Então, a conjuntura atual, então, estamos da metade para o fim do mandato do Bolsonaro, e ainda mais que o serviço público, ele foi um grande ataque, né? Foi um grande desespero para os servidores, esse mandato do Bolsonaro com o Guedes no Ministério da Economia, né? Então a gente viu isso em algumas gravações até do Congresso, das reuniões deles, né, que saiu em várias redes sociais, na qual o Guedes chamava os servidores de parasita, que ia pôr uma bomba no bolso de cada um de nós, porque, enfim, ele queria explodir tudo isso. Um grande viés ideológico de transformar todo o serviço público, todos os direitos sociais das políticas públicas para o setor privado. Então, não tem por que ter um Estado grande, né? Esse ultraliberalismo econômico que norteia o Guedes, né? A escola de Chicago, ou até os Miesianos, a escola austríaca e tal, querem acabar totalmente com o setor público. Então, o serviço público, numa forma, deveria ser a grande frente de batalha, a grande classe assim que tivesse na resistência, porque se não fosse o serviço público, não, o SUS, a Fiocruz, o Butantan, os institutos de pesquisa, vários órgãos, a gente não teria um combate tão eficiente, até a contragosto do Bolsonaro, né, que a gente teve, né, porque com toda essa resistência nossa, da classe dos servidores, é que a gente conseguiu tentar minimizar aí mais mortes do que realmente aconteceram. Então a gente está aí não só a gente luta para manter um serviço público de qualidade, mas também luta para manter as pessoas vivas, né? Porque se não fosse o qual eu falei, o SUS, mas também tem o Ministério da Agricultura, que tentou minimamente manter a agricultura familiar em pé. Tivemos outros setores, enfim, que conseguiram fazer com que a crise ainda não fosse maior. Bom, em contraponto, né, a gente vê o quê? Privatização da Eletrobras, do Correio, um ataque na Previdência, não teve aumento em reajuste salarial para os servidores, o que mais que a gente não deixou de ter nesse período? A privatização do Banco Central, né, que deixou toda a autonomia da soberania nacional da moeda na mão do setor financeiro. Então a gente viu aí várias situações. Então justifica a gente estar aqui com uma base, né, debatendo isso. Então, posto essa conjuntura, o partido nacionalmente fez uma leitura, né, e dividiu
a tese em 4 capítulos, né? A primeira é a transição na ordem mundial, né? Como que essa transição se intensifica e acelera na pandemia. 2, isolar e derrotar o Bolsonaro. É a questão que mais está assim para salvar o país. O dilema das restrições democráticas para o papel institucional do PCdoB. E o último capítulo, revigorar o partido. Então, na ordem mundial, né, a análise do partido foi que existe uma certa crise, já tinha uma certa crise econômica, uma certa crise política, de reformulação do contraponto político mundial, e com a pandemia isso se acelerou, né? A gente viu vários países disputando entre si, e a derrota do Trump foi bem claro de que esse modelo não coube nem nos Estados Unidos, não vai caber aqui no Brasil. O mundo correndo atrás de vacina para se salvar, correndo atrás de alimentos, para cada um correndo atrás do seu, né, em vez de fazer aquela questão da tendência que os Estados Unidos estava sempre promovendo de um capitalismo global, né, você tem agora um negócio de que em vez de ter várias aberturas de fronteiras, a gente vai voltar a ter uma concentração, a gente vai ter um investimento público, não pode ter o livre mercado em tudo. O modelo da China está colocando que foi o melhor modelo para superar a crise pandêmica, com investimento público pesado. Você teve auxílios emergenciais custeado pelo governo de uma forma pesada, né, que se não fosse o investimento público, tanto nos países ditos neoliberais, como Inglaterra, Estados Unidos, a França, a Europa toda, a China, o Japão fizeram um grande suporte para manter as pessoas em isolamento, com renda, para continuar comprando, para não desacelerar a economia como um todo, e conseguiram superar essa crise de uma forma mais rápida e melhor. O Brasil, né, pelo contrário, a gente sabe que isso não aconteceu. Bom, então essa foi a grande transformação aí que o partido analisou. O item 2 é isolar e derrotar o Bolsonaro, a questão premente para salvar o país. O Bolsonaro, né, nesse ponto, a tese coloca que a crise já estava instalada, a crise econômica, né, já com o advento do Michel Temer, com as políticas neoliberais, a ponte para o futuro, e a transição para o Bolsonaro em 19 já tinham colocado o Brasil em crises econômicas. Mas só que com o Bolsonaro, né, seu modo de ser, seu modo operandi de utilizar a presidência da República, aprofundou a crise política, sanitária, econômica, social e ambiental. Ele conseguiu ser um desastre geral nos 2 anos de mandato. Por ser um negacionista, né, a crise sanitária, ele negou né, porque ele nega a ciência, ele nega a vacina, ele nega o remédio, ele inventou várias mentiras para falar que não precisava de ter vacina. Isso resultou aí em quase 600 mil mortes, baixa vacinação, foi contra o distanciamento social, o uso da máscara, e que acarretou aí isso na abertura da CPI do Senado, né, da CPI da Covid, na qual está jogando para cima toda a merda, desculpa, toda esse resultado monstruoso que ele está fazendo. Né? Então a gente teve isso é no ponto de vista sanitário, no ponto de vista econômico, né, o ultraliberalismo gerou alta taxa de desemprego, o PIB sempre em queda, né? A gente não teve uma retomada do PIB. A projeção desse ano, se tiver um crescimento de 2% a 3%, vai igualar a perda de 2020. Né? Só vai... eu perdi -2 e agora vou ganhar 2. Então, vou zerar. E estou bem abaixo de 2018. Quer dizer, então a gente não teve uma retomada.
A gente só vai ter um crescimento positivo se a economia brasileira crescer acima de 5%. Então, ainda estamos bem longe disso. Tivemos aumento da desigualdade social, um aumento de 75% da taxa de lucro dos bancos, queda de 10% da renda média das famílias brasileiras, inflação disparada, né, carestia, o custo de vida, né, o aluguel, né, reajustado em GPM para agosto e setembro vão passar de 40%. Gasolina, energia elétrica, ovo, carne, arroz, soja, óleo, trigo, pão, né? E a gente vai nessa ciranda financeira inflacionária, quer dizer, não é inflacionária, levando o custo de vida, né, do brasileiro. Então, a gente tem fome e miséria e morte instalado no país, né? Então, a gente tem aí colocar os 4 cavaleiros do apocalipse, né? Miséria, desemprego, inflação e fome, né? E quem está tocando a corneta desse apocalipse é o Covid, né? Com o Bolsonaro dando o toque sendo o maestro da toda a orquestra. Então a gente precisa, na nossa tática partidária, isolar o Bolsonaro dentro de todos os setores que o apoiam. Esse é o grande desafio do partido, né? Porque a gente não só existe uma crise institucional quando os de cima também que apoiam o atual governo também rompem com ele, né? Então a gente precisa fazer uma frente ampla, mas não é só uma frente de esquerda. A gente precisa pegar setores do lavajatista, setor PSDBista, do DEM, do PTB, todos os setores que acabam rompendo com ele, trazendo para o nosso lado, não porque a gente acha eles bonzinhos ou porque eles melhoraram a situação deles, não, eles continuam sendo o que eles são. Mas a gente precisa dessa frente ampla, dessa massa de setores da sociedade para deixar ele isolado, para ele não conseguir ter eco nas bravatas que ele coloca aí, né? Então, a gente precisa aprofundar as divisões, né? A gente sabe que tem divisões dentro do Exército contra ele, tem divisões dentro do Judiciário, tem divisões dentro da elite empresarial. A Fiesp fez uma nota agora, né, que a nota veio bem depois da tese do partido, mas teve uma nota da Fibraban, né, dos bancos, até do setor agrícola, né, do agronegócio, rachando com ele, né? Então, na hora que o Centrão vê todos esses rachas, né, que o Centrão não é que o Bolsonaro alugou o Centrão para governar, é o Centrão que tomou o Palácio do Planalto para eles governarem e deixar o Bolsonaro para fora, né? Porque para o Centrão, né, eles precisam sugar tudo que o governo tem nesse momento, porque tem um presidente fraco. Eles não querem o impeachment. O Arthur Lira não quer o impeachment do Bolsonaro, apesar que todos os setores estão rompendo com ele. Ele quer aproveitar tudo que possa agora. Né? A gente está falando da coisa mais podre da República, né? Desvio de recurso, corrupção, comprar a base, encher os bolsos de dinheiro, fazer tudo, saquear o governo federal, enquanto o Bolsonaro está fraco, e não fazer o impeachment. Mas só que é o seguinte, a eleição em 22 não quer dizer que o Centrão vai estar com o Bolsonaro. Porque daí é uma questão de sobrevivência dos próprios deputados do Centrão, precisam se eleger. E para se eleger, eles não vão estar numa barca furada, caso tenha eleição em 22 e com o Bolsonaro, eles não estarão com ele. Então, e o que a gente tem que fazer é tentar furar esse poder do Centrão, apresentar algumas alternativas. O Centrão só vai fazer impeachment nesse momento ou derrubar o Bolsonaro se a perspectiva de poder vai ficar na mão deles. Fora isso, eles não vão fazer. Então, isso aí é ou caça a chapa inteira, né, Bolsonaro e Mourão, e deixa o Arthur Lira governar,
né, por tampão até 22, ou mantém o Bolsonaro, né, do jeito que está. Mas quem vai sofrer com isso é o nosso povo, né? É isso que o partido não consegue ficar quieto, né? Isso dá uma certa revolta, e o partido, né, fica colocando que a gente precisa derrubar o Bolsonaro quanto antes e não precisa esperar 22. Então é isso. E como a gente vai bater no Bolsonaro, né? Porque a gente tem aí alguns instrumentos, né, que a gente pode começar a ir para a rua. Temos candidaturas de oposição, o Lula, o Ciro, até candidatos da centro-direita tá indo para a rua para fazer o enfrentamento com o Bolsonaro, o STF, a CPI, né, alguns setores do Congresso Nacional e até a própria mídia, né, com a Globo em si, a Folha e o Estadão batendo contra o Bolsonaro. Isso, de uma certa maneira, nos ajuda, né? A gente começa a ter um certo eco aí do que a gente fala e vai aprofundando na população. E o grande lance nosso é tirar essa massa que até 2018 estava meio que iludida com o Bolsonaro, achando que ele era o grande salvador da pátria, que ia combater a corrupção e toda aquela balela que a gente viu, mas a crise econômica e a crise política e sanitária, ambiental, vai mostrando dia a dia que é o Bolsonaro e a massa precisa estar sendo fomentada, fermentada, mobilizada, né, para que vá para a rua, que a gente vá para os atos, que a gente mobilize, né, e a gente cria aí uma frente ampla pela democracia, né, contra o fascismo e pela vacina e pelas vidas. Mas a gente tem, além disso, um desafio muito grande como partido, né? Como mobilizar as pessoas com tanta miséria, tanta fome, tanta coisa, que não tem dinheiro para sair lá do Paranoá para ir para a rua. Ou ele tem dinheiro para comer, ou ele tem dinheiro para ir para a rua. Como ele vai sair? Ele está preocupado com democracia, fascismo, se ele não tem o que comer na hora que ele está com fome. Então, é uma coisa que a gente precisa debater, aprofundar, de ver como que a gente ganhe essa massa, como que a gente consiga fazer essa massa mobilizar. Ela está sentindo isso, ela está sentindo esse horror de coisa dos Cavaleiros do Apocalipse que eu falei ali, né? Essa bomba social está disparada, ela vai explodir. E como que a gente consegue canalizar essa energia que possa explodir daqui para frente para o lado certo, né? Porque qualquer explosão pode levar para tudo que é lado, mas a gente precisa, na verdade, pegar essa energia desprendida e canalizar para o lado certo, né? Que é derrubar o Bolsonaro, derrubar esse fascismo e todas essas questões que a gente sempre debateu e está assim, nos aprofundando e entendendo como que é, né? Uma das coisas é a nossa luta. Para vencer a cláusula de barreira, a gente precisa organizar o partido, né? Como canalizar a força do povo, essa energia que eu estou falando, é ter um partido organizado, um partido forte, um partido vibrante, que está dentro, enraizado na massa, né? O que a gente precisa estar com candidatos fortes para 2022, vencer a cláusula de barreira, para a gente levar a nossa mensagem, para a gente estar junto aí, né? E revigorar o partido. Essas assembleias que a gente está fazendo, campanhas de filiações, enfim, lives, panfletos, atos de rua, fazem tudo dentro de um processo de revigoração do partido para a gente estar, né, ampliando a gente, porque uma coisa é a frente ampla democrática. Dentro da frente ampla é a soma de duas frentes, a frente de esquerda e uma frente de direita progressista, que depois de derrotar o fascismo vão se degladiar, assim, no bom sentido, entre elas. E dentro da frente de esquerda também tem as várias disputas entre
as concepções partidárias e as nossas linhas políticas, né? Então, historicamente, né, resgatando o Dimitrov, dentro da frente de esquerda tem as disputas entre os comunistas, os trotskistas, o social-democrata, todos aqueles que acabam enganando o povo, e a gente não consegue fazer aí a revolução socialista no curto e médio prazo. Enfim, a gente precisa... quando mergulha numa frente ampla e democrática, e a gente é a menor parte, a parte mais fraca, minoritária, quase incipiente, a gente vai ser engolido, né? Então, por mais que a gente faça um levante popular, se a correlação de força for maior pela direita, a gente vai ter aí um novo governador, um novo presidente pela direita. Se for a frente esquerda for maior, é para o nosso lado, daí qual o candidato da frente de esquerda que vai estar é aquele que, dentro da frente de esquerda, estiver maior e mais organizado. Então, o partido hoje já está enxergando um cenário lá para frente, está pedindo para cada militante do partido, homens e mulheres, trabalhadores, operários, revolucionários, tragam mais pessoas para o partido, organize melhor a sua base, organize mais. Então, e a gente está nessa luta, né? E fazendo só um breve resumo, a gente tirou um balanço, a gente tirou um monte de ações para fazer junto à classe aqui da base dos servidores, mas muita coisa ficou impedida de fazer, porque servidores estão em home office, a gente não conseguiu fazer assembleias, atividades plenárias e tudo mais, para mobilizar e trazer mais filiados para o partido. Salvo aí a Mariana, que trouxe o Humberto, o Raul, que filiou mais de 20 pessoas, mas não só na base, mas para o partido, no modo geral. Eu acho que é isso que a gente traz. Aí eu trouxe o Raul, né, Raul? Vamos colocar um pouquinho o crédito em mim, não? Se me permite, Bia. Então estamos aí, estamos juntos. Enfim, eu acho que eu encerrei, assim. E o que a gente precisa também, aqui no DF, bom, aqui a Mariana vai falar do DF, mas a gente precisa criar os comitês de trabalho, né? Os comitês do partido por setores de trabalho, para poder tirar delegado, fazer as ações. Então, eu acho que isso também é importante para o crescimento do partido. Eu acho que eu falei 20 minutos. Só agora me dei conta que falei bastante. Falou no tempo certo, Flauzinho. Deu 20 aqui agora para mim. Não sei se eu marquei errado, não marquei, acho que da hora que você começou. Deu 21 agora. Como eu tenho uma disciplina operária, assim, colocada na cabeça, eu terminei dentro dos 20 minutos. É isso aí. Eu encerro por aqui, daí eu acho que daí teremos a apresentação da Mariana, depois a gente vai abrindo para os debates, sugestões. É importante a gente tirar aqui também as sugestões dessas teses, para a gente levar para a distrital, para a gente levar para a nacional também. Então, todos nós aqui podemos contribuir para as teses do partido. É isso. Obrigado. Obrigada, Flauzino. Foi ótimo, acho que deu um panorama importante e uma boa resumida na tese nacional. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu desligar minha câmera aqui rapidinho. Eu vou compartilhar aqui um PowerPoint que eu fiz, tá? Bem singelo, tá bom? Não liguem para o amadorismo, mas só para eu poder acompanhar aqui e não esquecer, tá? Acompanhar a própria tese de forma mais fácil. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Vocês estão vendo minha tela? Agora sim, agora apareceu. Tá, deixa eu abrir aqui, vou tentar também ser rápido, igual o Flauzino foi. Mas aqui é o documento político do Regional do Distrito Federal, tá? Só um instante. Flauzino, você marca aí o tempo para mim? Sim, sim.
Tá, só um minuto. Pronto, Flauzino. Tá, o documento político do Regional do Distrito Federal. O documento político, tá, do DF, ele é baseado aí no documento, na tese do Nacional, tá, então ele desce aí bem resumidamente pelo contexto internacional, nacional, e aí a gente desce para o contexto DF, né. A gente está próximo aí, o nosso partido, a completar 100 anos de existência, né, vamos dizer assim, trabalho coletivo em torno dessa ideia internacional da gente superar o capitalismo, né. E diante disso, o PCdoB renova o compromisso de luta em defesa dos explorados, né, contra todas as misérias, as mazelas que o capitalismo traz e pelo socialismo, né. O documento político do regional, ele, como eu falei, ele é orientado pelo projeto de resolução ao 15º Congresso, tá? Ele situa as questões centrais acerca que eu falei, da realidade internacional, nacional e do DF, e estratégias para a gente revigorar o partido, não só no nacional, mas revigorar aqui também em nossa região. Aqui eu só estou compartilhando, tá, o link da onde vocês podem encontrar o projeto de resolução, depois eu jogo lá no nosso grupo também, eu digo assim, o projeto na íntegra, né, o projeto todo. Isso aqui é só um slidezinho resumido, porque o Flauzino fez um bom repasse aí do contexto internacional e nacional, mas o projeto de resolução nosso, ele indica essa transição, né, na ordem mundial, sobre os seguintes aspectos: esse declínio relativo da superpotência estadunidense, do governo americano, né, e esse protagonismo crescente da China socialista, a emergência de novos polos de poder econômico, político, diplomático e militar, nesse contexto de crise estrutural do capitalismo que a gente vem vendo, e isso tudo é acentuado por essa crise sanitária, né, do Covid, que impõe essa revisão do dogma neoliberal, reposicionando o Estado como indutor de políticas, né, como o Flauzino colocou essa conversa do neoliberalismo, de que o Estado, vamos dizer assim, não serve para nada, não cola mais, né, não vem colando mais no povo e nas populações em geral, de forma mundial, né. As pessoas, elas estão vendo que a gente precisa aí de um Estado indutor e de investimento, né, de políticas sociais. A gente não tem aí, você não espera aí que um privado do setor econômico aí vai investir em vacina, ou vai investir em vacinação geral da população, ou investir em saneamento básico, em segurança, educação e saúde, né? As pessoas estão vendo que isso depende do Estado, né? Do Estado forte, um Estado que realmente esteja aí servindo ao povo, né? E essa crise veio mostrar isso, que esse dogma neoliberal não está colando mais. É nesse momento que a gente tem que aproveitar, né, e mostrar a diferença que nós temos, a diferença que as nossas propostas, vamos dizer assim, socialistas, têm como alternativa a esse sistema neoliberal capitalista que a gente vem vivendo. Aqui na esfera nacional, eu coloquei aqui um ponto principal que o Flauzino passou também, que é uma ação que é essencial para a gente poder retirar o país dessa crise institucional, econômica, política e sanitária, que é isolar e derrotar o bolsonarismo, né? A gente pode colocar isso como ponto principal, vamos dizer assim, da tese tanto nacional quanto da tese do Distrito Federal, tendo em vista que essa gestão do Bolsonaro é uma gestão pautada na política ultraliberal, ela intensifica o aprofundamento da crise, que se manifesta aí na arena política, econômica, social, sanitária, de infraestrutura, ambiental, né? Que a gente vem vendo que aconteceu aí com o meio ambiente, com as terras indígenas, elétrica e educacional. É um governo também que estimula só um minuto aqui, gente. Desculpa, deu um probleminha no meu áudio. Que estimula a desnacionalização da economia e a desindustrialização, com consequente agravamento da exclusão e das desigualdades. Combina práticas autoritárias, fora todo esse problema econômico e social, ainda nós temos aí a prática autoritária de constantes ameaças de golpe. A gente tem um presidente que fala abertamente sobre golpe de Estado, sobre fechamento de instituições como STF ou Congresso. Fake news, é um governo que trabalha também abertamente com essa questão das fake news, ações milicianas, né?
gabinetes paralelos, orçamentos paralelos, num franco ataque ao Estado Democrático de Direito, né? Então, o ponto principal nosso aí é isolar e derrotar o Bolsonaro por meio da frente ampla, né? Quanto mais pessoas nós estivermos aí nessa frente para fazer oposição e derrotar o Bolsonaro, mais chance a gente tem de sair dessa crise institucional que o país vem passando. Tá? E também é urgente a gente enfrentar essas restrições democráticas, tá? Na legislação eleitoral, que é a questão da cláusula de barreira, que foi colocada pelo Flauzino. Então, isso é outro ponto principal na esfera nacional e também na esfera do DF, a gente ultrapassar essa questão da cláusula de barreira e revigorar o partido, né? Tanto em quadros de direção quanto na militância orgânica, né? A gente tem que trazer pessoas, nós temos que conversar com nossos familiares, conversar com nossos colegas de trabalho, desmistificar o que é o comunismo, desvendar, mostrar para a pessoa a faceta exploratória do capitalismo, né? Eu acho que essa é a nossa função, mostrar o que é o capitalismo, de fato, e a nossa alternativa, né? Como socialismo. Então, isso vem da nossa militância orgânica, nesse sentido que a gente tem que revigorar o partido, né? Trazer as pessoas, mostrar para que nós estamos aqui, o que é o socialismo. E uma plataforma emergencial de reconstrução nacional, tá? Que são com vistas a enfrentar o desmonte do Estado, entendeu? A gente tem isso na nossa tese nacional, essa construção dessa plataforma emergencial de reconstrução nacional, que o partido vem para mostrar as nossas diretrizes, vamos dizer assim, estratégicas para reconstruir o Brasil do fascismo, consta isso no projeto de resolução, e para a gente enfrentar o desmonte do Estado e das bases econômicas e sociais do país, né? Promover medidas emergenciais em defesa da vida, da democracia e do emprego, e empreender essa reconstrução nacional, né? Então, a gente tem que dar cabo diante dessa plataforma emergencial de reconstrução nacional. No Distrito Federal, a gente tem uma questão singular, né? A gente é muito único, é a capital do Brasil, a gente não possui municípios, né? A gente possui regiões administrativas. E Brasília, vamos dizer assim, o Distrito Federal, ele é marcado por grandes contrastes, né? Porque nós temos aí a maior renda per capita do país, por um lado, só que, por outro, a gente tem altos índices de desigualdade, né? Então, a gente vê aí uma má distribuição de renda e uma concentração de renda muito grande aqui no Distrito Federal, né? A gente vê isso a olhos nus. Eu que vim aí de São Paulo para cá, uma das primeiras coisas que eu notei, fora ser um lugar muito bonito, que eu acho muito bonito, o Distrito Federal e Brasília, foi essa questão da desigualdade, né, que a gente vê a olhos nus, assim, que é um local que tem muito dinheiro, a gente vê que tem muito dinheiro, mas está super concentrado, né, numa elite burguesa. Tem um grande potencial de desenvolvimento econômico, social e cultural, essa região aqui, só que persiste como um dos mais altos índices de desemprego do país. A gente tem um inaceitável número de casos de feminicídio, né? A Bia está aqui, é uma das mulheres dentro do partido que acompanhou muito essa questão dos casos de feminicídio, e aqui é gritante no Distrito Federal e em Brasília. E a gente tem uma completa ausência de um programa minimamente sustentável de desenvolvimento regional, tá? Nós não temos um programa. E o governo do Ibanez, ele não enfrenta esses problemas do DF, né? Enfrenta de forma eficiente, eficaz, esses problemas do DF. Ele traiu os compromissos de campanha com relação à privatização da SEB, por exemplo, que é um compromisso que ele havia feito, que não privatizaria a SEB, e mesmo até com o liminar da justiça, falando que não poderia ter o edital e a privatização, ele fez da mesma forma, privatizou aí a SEB. Também se aproximou cada vez mais do governo golpista do Jair Bolsonaro, né? Nós vimos isso também aqui na região, e ele ignora essas demandas sociais, como emprego, moradia, mobilidade, saúde, educação. Pelo contrário, na realidade, em plena pandemia, em pleno Covid-19, ele fez várias ações de despejo, tá? A gente acompanhou aí várias, a Aline Marques, do nosso partido também aí acompanhou várias ações de despejo, o que é um nível de crueldade muito grande, você tirar as pessoas das suas casas em plena situação de pandemia e de falta de vacina e de miséria. Ele fez essas ações de despejo.
Saúde e educação aqui não existiu em nada, em absolutamente nada, não deu nenhum tipo de apoio para os professores com relação às aulas remotas ou vacinação, tudo foi com muita pressão do povo que a gente conseguiu tirar alguma coisa aqui nesse sentido dentro do DF, né? Então a gente tem esse governo que tem um total descaso com a pandemia, com as questões de moradia, com as questões de emprego, com as questões do feminicídio, né? Aqui no Distrito Federal, que é esse governo ibanês. Então, a nossa luta não é apenas contra o Bolsonaro, mas também contra o governo ibanês aqui no Distrito Federal. E o que é, assim, o partido no Distrito Federal, né? A tese, ela vem dando um panorama das questões de como o partido se mobilizou e se reestruturou aqui no Distrito Federal durante a pandemia, né? A gente teve aí um grande êxito político, porque nós tivemos aí a incorporação dos camaradas do PPL, né, do Partido da Pátria Livre, ao PCdoB, e com essa incorporação, né, a gente sabe aí que os camaradas do PPL, eles têm uma grande trajetória de luta em defesa do povo, e ajudou aí o partido a alçar um novo patamar, né, então a gente está mais ativo, mais firme, mais protagonista nessa luta política do Brasil e do DF, com essa incorporação do PPL ao partido. A gente também lutou para dar uma grande contribuição às políticas de geração de emprego e defesa do trabalhador e da educação. Nós tivemos camaradas aí à frente da Secretaria de Trabalho e de Educação do GDF, né? Então, a gente teve uma grande contribuição ali nesse sentido, pelo menos lutamos para dar uma grande contribuição nessas duas áreas, enquanto a gente estava na gestão dessas secretarias. E também a gente teve um êxito importante, porque a gente se manteve ativo e mobilizado durante o período da pandemia, né? Então, o PCdoB esteve aí ativo e na linha de frente, no retorno às manifestações, com todos os cuidados, né? Nós tomamos todos os cuidados sanitários necessários, e diante disso, a gente teve realmente uma participação muito ativa no retorno das manifestações pelo Fora Bolsonaro aqui em Brasília. A gente participou aí de forma destacada, junto com os movimentos de rua do Fora Bolsonaro, da Frente pela Vida com a Central de Solidariedade do DF, e na reestruturação do partido na Frente Brasil Popular. Então, a gente vem compondo aí a Frente Brasil Popular, nesses atos, nesses grandes atos e nessas manifestações de Fora Bolsonaro, tentando compor o máximo, trazer o máximo de pessoas, movimentos sociais e partidos, né? Eu pude acompanhar de perto a luta do partido aqui na região em trazer cada vez mais movimentos e partidos e o máximo de pessoas que pudessem apoiar esses atos de frente contra o Bolsonaro, né? Que são atos extremamente importantes para mostrar que o povo não está a favor desse governo fascista e de desmonte das políticas públicas que está aí, né? A gente também teve uma contribuição muito valorosa, a gente participou intensamente da escolha da professora Márcia Abraão para a reitoria da UNB, foi uma vitória dentro podemos dizer assim, das universidades públicas, do ensino superior público, a vitória da professora Márcia na reitoria da UNB, que fazia frente direta aos apoiadores do Bolsonaro e que queriam ganhar essa reitoria. A gente sabe que a UNB é uma universidade extremamente importante para o país, então a vitória da Márcia foi uma vitória para o país, não só uma vitória para o Distrito Federal, mas para o país, e nós tivemos uma participação ativa, né, intensa na vitória dela. A gente também teve aí, durante esse tempo, uma luta em defesa da participação política e da emancipação da mulher dentro do partido, com a terceira Conferência Nacional de Emancipação da Mulher, que ocorreu. A gente saiu dessa conferência do partido com um documento base de diretrizes estratégicas do que o partido deve seguir em termos de emancipação da mulher e de valorização e, vamos dizer assim, estímulo da participação da mulher na política, né? A gente também teve aí no 5º Congresso da CTB, a plenária de mulheres, combate ao racismo e LGBTfobia. Tivemos também um congresso da UBM, ano passado, que foi um congresso que a gente conseguiu mobilizar muitas mulheres no território do Distrito Federal, tá, em várias regiões administrativas, trazendo aí para a luta feminista, dentro aí desse cenário de luta contra o Bolsonaro, inclusive.
Tá? Tivemos a participação de dezenas de camaradas nesse congresso da UBM. A gente também tem aí a União da Juventude Socialista, que tem participado ativamente desses atos fora Bolsonaro, dessas mobilizações aqui em Brasília. Todos os atos, todas as mobilizações estiveram lá, a CTB, a UBM, a UJS, né? Então, ela teve um papel fundamental, a UJS também teve um papel fundamental na construção do Congresso Extraordinário da UNE. Então, a gente tem lá a nossa juventude socialista, a juventude do partido, como um papel fundamental nesse congresso que aconteceu da UNE, fortalecendo também o partido aqui na região, dentro dos jovens, né? E na manutenção da capacidade de mobilização dos estudantes na UNB, né? Nós tivemos aí a UJS também como linha de frente na mobilização desses estudantes dentro da Universidade de Brasília, né? E em outras universidades e escolas do Distrito Federal, né? Inclusive lá na época do Temer, quando teve aqueles que os estudantes tomaram algumas escolas, né? Inclusive aqui em Taguatinga tomaram 2 escolas bem grandes aqui, e a gente viu a participação ativa e de linha de frente da UJS nesses enfrentamentos contra o Temer e o teto dos gastos para educação e saúde. A gente também tem aí a UNAU LGBT, que também enfrenta de forma corajosa o preconceito e o atraso bolsonarista e fascista que a gente vem passando, e é uma entidade do partido que é fundamental para a estruturação nacional do partido junto a essa frente LGBT. E tem aí, a gente tem várias lideranças valorosas, né, dentro da UNAU LGBT. Realizou também um congresso, tá, e vem atuando ativamente em articulação com diferentes frentes de luta e também esteve presente nos atos fora Bolsonaro. Outra articulação social que colheu bastante vitória aí no PCdoB aqui em Brasília foi a UNEGRO, né, que é a União de Negras e Negros pela Igualdade, que também esteve aí presente em todos os atos e na mobilização do fora Bolsonaro, aqui no GDF, aqui no Distrito Federal, e tem mantido aí uma política de resistência aos desmandos do governo Bolsonaro, tá? E sua política de destruição da luta contra o racismo, que inclusive, infelizmente, vem sendo colocada pela própria Fundação Palmares, né? A gente teve aí também uma unificação importante, que foi a unificação da CTB com a CGTB, e isso abriu novas perspectivas para o sindicalismo classista aqui no Distrito Federal. A gente teve um congresso de unificação muito proveitoso, muito vitorioso, tá? E outra coisa importante também que nós tivemos aqui no GDF foi que a seção da Fundação Maurício Grabois, ela elaborou um plano de desenvolvimento do Distrito Federal, tá? E esse plano, ele vai servir de base para o nosso debate sobre os destinos de Brasília e também para a elaboração de uma plataforma emergencial local, né? Assim como a gente tem a ideia de elaboração da plataforma emergencial nacional, né? Para a reestruturação do Brasil, a gente tem também a elaboração da plataforma emergencial local aqui, onde esse plano de desenvolvimento vai servir como base aí para esses debates, tá? A Secretaria de Formação do partido, ela também encaminhou uma plataforma definida junto à Escola Nacional João Amazonas, tá? Onde a gente aí teve vários cursos e seminários, alcançamos bastante adesão nesses cursos e seminários feitos pelo partido, pela Escola Nacional João Amazonas. A gente teve algumas dificuldades de acesso à plataforma digital, rede, internet, que reduziu um pouco a participação de alguns camaradas nos cursos, mas eu acredito que isso vem sendo um desafio que a gente vem conseguindo ultrapassar também com relação a essas plataformas digitais. A gente também, com a Secretaria da Mulher, né, do PCdoB aqui do Distrito Federal, desenvolveu uma agenda de formação sobre a emancipação da mulher e a participação da mulher na política, e inclusive apresentou para o contexto do 15º Congresso, em conjunto também com a Fundação Maurício Grabois, uma proposta de formação sobre o projeto, tá, de resolução. E a gente tem aí alguns desafios e ações estratégicas, vamos dizer assim, dentro do nosso território, né? Que tanto a direção aqui quanto a militância tem que ter isso como visão, né? Que é necessário e muito importante a gente crescer e organizar o partido, principalmente entre os trabalhadores e trabalhadoras, jovens e mulheres aqui da região, e organizar, a gente precisa organizar e dar vida às bases partidárias dentro dos territórios do Distrito Federal. Então, a gente tem que ter um diálogo com o território, comitês por territórios,
tá? Que esses comitês por territórios têm que estar aí junto dessa base territorial, acolhendo as especificidades. A gente sabe que cada território aqui tem a sua necessidade, tem as suas problemáticas, então o partido tem que estar organizado nesses territórios, acolhendo essas especificidades dessa realidade concreta e trazendo de baixo para cima o que o partido precisa fazer no Distrito Federal e nos territórios, né? Outra coisa importante também é a gente organizar esses comitês por bases trabalhistas, né? Que é essa que a gente está fazendo aqui do servidorismo público. Nós temos aí uma classe forte dentro da CTB e do partido, que são os eletriciários, que são os bancários, né, os professores. Então, a gente, além de enraizar o partido, construir o partido dentro da unidade territorial, né, com esses comitês por território, a gente também tem que construir esses comitês por bases trabalhistas, para discutir essas questões classistas e levar isso ao comitê central do partido, né. A gente também tem, vamos dizer assim, que o partido está convicto da importância de a gente apresentar um plano de desenvolvimento para o Distrito Federal. Então, não é só um plano emergencial de desenvolvimento para o país, de retomada do país, mas também um para o Distrito Federal, para as especificidades aqui do Distrito Federal, que enfrenta essa questão do desemprego e de renda. Então, esse plano tem que conter essas necessidades de gerar emprego, de renda, de melhorar a qualidade da educação, da saúde. A gente tem que oferecer alternativas para a mobilidade urbana, aumentar a oferta de moradias, desenvolver e estimular a cultura aqui na região, né, e uma segurança eficiente. Então, é isso, é aquilo que eu falei, é mostrar o que a gente tem como diferencial diante das outras lideranças para construir aqui dentro do Distrito Federal, né. A gente tem aí que nos ligarmos mais aos trabalhadores, às mulheres, aos negros e negras que enfrentam o racismo e a violência, à juventude aqui da região, aos movimentos contra a homofobia, opressão de raça, gênero e orientação sexual, mostrar que o partido é classista, é marxista-leninista, mas a gente está aqui também para compor a luta antirracista, a luta anti-homofobia, a luta pela opressão de gênero e orientação sexual, né? Que é a luta por direitos civis, que é a luta pela liberdade do cidadão de ser quem ele é dentro daquela região, né? E não sofrer violência por ser quem ele é. E a gente tem que estar nessa luta junto com o povo daqui, no cotidiano e de formas novas e criativas de organização, né? Contendo aí mídias sociais, comunicação social. Só um minuto que saiu aqui. Ok. A gente tem aí também um desafio que é a questão da comunicação digital, né? E a gente teve um papel relevante, tá, nessa questão da comunicação. A gente teve um destaque aí para as mídias sociais, fizemos muitas lives, durante toda essa pandemia, né, tudo que o partido fez aqui no Distrito Federal em termos de assembleia, lives, foi por meio dessa comunicação digital, né, das mídias sociais. Então, a gente teve, sim, avanço nessa área, a gente conseguiu criar, assim, novas formas de comunicação dentro das redes sociais, né, dos nossos Facebooks, canais de YouTube, particularmente na construção de transmissões ao vivo, fizemos muitas, né, inclusive por regiões, fizemos transmissões ao vivo aqui em Taguatinga, por exemplo, só que a gente ainda tem um longo caminho para traçar nessa área, muita coisa para aprender ainda, né, inclusive para fazer frente às milícias digitais fascistas, né, alimentadas aí pelo governo bolsonarista, né, a gente tem que estar nas ruas, a gente tem que estar presencial nas ruas, junto ao povo, junto à nossa comunidade, nessa militância orgânica da nossa rua, da nossa família, do nosso trabalho, mas também a gente tem que estar nessa militância orgânica digital, senão é um campo que a gente perde, é um campo que eu acredito que a gente não pode perder, né, esse campo de luta nas mídias digitais. O desafio também grande que a gente tem aqui no Distrito Federal, assim como no Nacional temos também no Distrito Federal, é a eleição de 2022, né, que é a nossa batalha política aí no próximo período, né, no ano que vem. Então, a gente tem que atuar aí para o PCdoB do Distrito Federal para construir essa frente ampla, para derrotar o Bolsonaro e todos aqueles aqui no Distrito Federal que o representam, por exemplo, o Ibanez, e enfrentar essa cláusula de barreira, elegendo representantes para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? Então, a gente tem que trabalhar as nossas candidaturas aqui no partido e os nossos apoios a candidaturas aqui que façam frente ao bolsonarismo, né?
E é isso, esse já é o último slide. Eu acredito que isso é uma visão, né, dos camaradas, e minha, inclusive, que eu acho que a partir dessa conferência a gente vai sair dela mais forte, mais mobilizado, para poder derrotar essa ameaça fascista do bolsonarismo e participar cada vez mais da luta do povo e levantar a bandeira do socialismo, né, que é a nossa alternativa a esse sistema cruel e opressor, racista, que é o capitalismo, né? E esperançar, né? Nosso, que a CTB usa muito esse verbo esperançar, que eu acho muito bonito, e é isso, esperança de todas e todos explorados e excluídos. A gente tem que carregar esse baluarte, né? Essa bandeira da esperança, que é o socialismo, né? E é isso, pessoal, acho que eu passei do meu tempo, também falei demais, viu, Flauzinho? Vou descompartilhar aqui, se quiser abrir para o pessoal. Tá? Isso aqui é só o PowerPoint, tem um documento na íntegra, tá, gente? Tanto da tese nacional quanto da tese regional. Eu vou compartilhar nos grupos, mandar para todo mundo, tá bom? Porque é importante que a gente leia, né, e traga considerações, né, para compor esses dois documentos. Você só passou 4 minutos. Desculpa, Flauzinho. Tá bom. Agora, a partir desse momento, a gente abre as inscrições aí para as camaradas que queiram falar no prazo, no tempo máximo de 5 minutos. A Mariana pode... A Santa levantou a mão e eu estou olhando o chat se tinha alguém antes da Santa. Acho que inicialmente é a Santa. Se quiser já abrir para a Santa, eu marco o tempo aqui. O pessoal pode ou levantar a mão, se inscrever no chat. No chat é melhor se inscrever no chat, que fica mais fácil de ver. Mas se levantar a mão, eu consigo olhar aqui também. 5 minutos, Flauzinho? Acho que sim, né, Carol? Tá. Santa, vou passar a palavra para você, Santinha. 5 minutos. Boa noite, Santa. Boa noite a todas e todos. Na verdade, eu estou sem câmera. E aí eu vou falar sem imagem. Primeiro dizer que fico muito feliz dessa reunião estar acontecendo, né? Só que eu senti muita falta de muita gente de servidor público nessa reunião. Eu não sei se vocês estão fazendo só para os servidores que não é do DF, que é nacional, de órgão público nacional, federal, porque eu, na verdade, senti falta de muita gente aqui nessa reunião, né? Das pessoas que são servidores públicos aqui do Distrito Federal. Eu não vi a fala do Flauzino, mas vi a da Mariana. Esse resumo que a Mariana fez foi belíssimo. Eu só quero levantar algumas coisinhas, Mariana, que, assim, a luta das entidades, as nossas entidades não são entidades do PCdoB, são entidades que o PCdoB dirige, mas que não são do PCdoB. Todas as entidades têm pessoas de outros segmentos, né? Se a gente pode dizer assim, tá? E dizer que a nossa luta ela tem que ser realmente todo dia. E nós, servidores que somos os que são concursados e tal, que na verdade eu não sou concursada, eu trabalho na Câmara, mas eu não sou concursada, e a gente sabe que agora com a PEC 32, hoje inclusive foi lido lá o relatório e tal, né? Teve algumas mudanças, mas ela continua ruim, né? Então, assim, eu acho que os servidores públicos têm que prestar bastante atenção, né, nessa questão dessa PEC, porque a gente sabe que se essa PEC passar, infelizmente o serviço público vai ficar completamente destruído, né? E aí é isso, eu acho muito legal, foi uma reunião muito boa, a Mariana fez assim essa explanação toda, eu acho que só precisa corrigir algumas coisinhas, Mariana, mas foi ótimo, e eu gostaria que passasse para a gente, né, esse resumo que ficou muito bom, até para a gente, né, ter isso como meta, né, de estar sempre olhando essas coisas que a gente escreve, para a gente não esquecer, né, e a gente realmente organizar, né, esses servidores públicos aí dentro do partido. Parabéns a todos e a todas.
E estamos na luta, continuamos lá. Hoje a CUT fez uma pequena manifestação. Eu, inclusive, achei que eles que ia estar maior, mas foi uma reunião, foi uma manifestação pequena, mas estavam lá, né? Eu acho que a gente tem que... Mas aí é em outra reunião que a gente deve discutir isso. Tá bom? Mas é isso, eu acho que os comunistas têm que estar atentos às manifestações. E dia 7 a gente vai estar aí, né, Flauzino? Lá na Torre de TV. E vamos seguir na luta. Um abraço e boa noite a todos. E eu estou aqui na escuta, viu? Obrigada. Boa noite, Santa. Obrigada. E obrigada por pontuar a questão das entidades, realmente. As entidades nossas, elas são também várias outras pessoas de várias outras entidades, partidos, estão compondo ela, tá? Obrigada pela ponderação, Santinha. Sobre os documentos, eu vou mandar para todo mundo, tá? Tanto o nacional quanto o do DF, assim que acabar aqui, eu já encaminho para vocês, tá? A Beatriz, Bia, acho que foi você logo em seguida, depois que levantou a mão. Então, boa noite, camaradas, mulheres e homens. Opa, deixa eu me ver aqui, que eu acho que eu... Aqui. Então, acho que foi um bom começo da nossa reunião, parabéns para o Flauzino, para a Mariana, fizeram uma ótima introdução, um resumo bom, as teses do partido são sempre muito boas, né, para os congressos. A gente já teve outras teses, eu me lembro que quando entrei no partido a gente tinha um livretinho, inclusive com as teses, e a gente estudava aquelas teses e virava material de estudo para depois, porque sempre tinha uma profundidade muito grande, e na verdade, é essa questão do resgate, né, de resgatar mesmo essas questões das internacionais, fazer esse cruzamento das questões internacionais com as nacionais, com as locais. Então, assim, é bom não só a gente discutir aqui, mas a gente aprofundar isso ainda mais, né? Então, parabéns pelo que vocês trouxeram. Dentro disso, e eu acho que vocês já apontaram muito bem, digamos que em linhas gerais, eu queria aprofundar algumas questões. Eu acho que a principal para mim é assim, e o Flauzino levantava já e enumerava um pouco essas crises, né, porque o que caracteriza a situação do país hoje é isso, né, o momento que a gente vive é um momento de crise, né, uma crise que já existia em alguns desses setores, mas com a crise sanitária, com a questão da pandemia, se aprofundou ainda mais, quer dizer, avançou em rumo a uma crise econômica realmente, aumentou a crise social, né, aprofundou muito a crise social, quer dizer, a fome, a miséria, que a gente vê hoje nas pessoas, a gente vê pessoas que perderam emprego, que não têm o que comer, que não têm o que pôr na mesa, né, e isso levando ainda a uma crise política, e é uma crise que eu considero também, embora, Flauzino, você tenha dito que a gente avança, a Mariana levantou em crise institucional, mesmo do meu ponto de vista, a gente já vive, de fato, uma crise institucional também, né? O Bolsonaro, na verdade, representa um governo que a gente sempre dizia que era caracterizado pela perda, né, o roubo dos direitos da sociedade brasileira, né, da maior parte da população brasileira, e é a questão dos ataques à democracia e os desmontes das políticas de um modo geral, e a gente vê que hoje, de fato, não tem outra saída. Nosso principal desafio hoje é a gente derrotar o Bolsonaro, e é isso que está posto nas nossas teses, né? O Bolsonaro, na verdade, ele foi perdendo o apoio que ele tinha, reduziu em muito o apoio ao seu governo, enfim, as pesquisas mostram hoje que ele perdeu em muito o que ele tinha, mas ele mantém ainda um certo grupo, e ele vai conseguir trazer muita gente para Brasília nesse 7 de setembro. Ele está mobilizando, né, a partir do Centrão, a partir das igrejas evangélicas, os santinhos verde e amarelo nas igrejas evangélicas. Quem não vier está convocado para orar pelo país nesse 7 de setembro, se ajoelhar por 5 minutos e orar pelo país.
né? Então, quem não vem para Brasília vai estar orando. Enfim, ele, na verdade, apesar de ter perdido apoio, está bastante isolado, e ele tem tido reações bastante duras por parte da sociedade, por parte do STF, por parte da mídia, né, a CPI, e a cada vez que ele tem um ataque mais duro, ele dá uma recuadinha nas suas ameaças, mas ele volta a atacar, né? Então, e a gente não sabe, como a gente estava falando no começo da reunião, como é que vai ser e o que de fato vai acontecer nesse 7 de setembro, até onde ele é capaz de ir, porque ele tem arroubos, né? E a gente não sabe que arroubos tomaram conta, né, do Bolsonaro nesse 7 de setembro, e como que isso vai se refletir nas várias capitais e aqui no DF, como a gente viu, já que a gente vai ter o pessoal da esquerda se concentrando na torre de TV e eles lá na esplanada dos ministérios. Mas dentro disso tudo, né, um papel importante do partido é a questão da frente ampla, da construção da frente ampla e democrática. E o partido, na história, na sua história, ele sempre foi caracterizado por isso, pela sua firmeza, pelo seu papel na construção de frentes, né? Eu me lembro que, inclusive, na primeira campanha do Lula, o pessoal do PT tinha uma postura muito estreita, né, e dizia, nesse palanque não sobe esse, não sobe aquele, e era o partido que ia lá, né, jogar água na fogueira, né, tentar apagar um incêndio que o PT fazia no sentido de tentar expurgar, tentar tirar pessoas de cima dos palanques, e a gente todo esse processo, né, o partido sempre foi um partido que se projetou, que se destacou na sua força na construção das frentes amplas, e mais do que nunca ela é necessária, né, para a defesa da democracia, porque é o setor que mais enfrenta a democracia acima de tudo. Sem democracia a gente não vai ter nada, sem democracia a gente não consegue resgatar, né, os direitos que a gente perdeu nesse processo, né. Enfim, a gente tem toda a questão da resistência, a gente tem toda a questão da luta em defesa da democracia, mas olhando para frente, né, mirando, inclusive, 2022, e como a gente fala, a gente tem que olhar porque a gente tem um outro desafio importante para o partido, que é a gente vencer a cláusula de desempenho, porque a gente está com poucas chances, né, apesar da gente ter aí a possibilidade de repente, resgatar a possibilidade de fazer alianças e de fazer coligações, né, quem sabe a gente tem a possibilidade de conquistar o direito de fazer as federações partidárias, mas isso não está garantido ainda, né, então, mas a gente tem que, e nessa luta que a gente tem nesse momento, é olhar para frente e mirar também nas eleições de 2022, a gente aí entra nessa questão do revigorar o partido, porque revigorar o partido, e aí a gente teve no começo, a gente falando um pouco das filiações, é fundamental a gente trazer novos filiados, trazer novas pessoas para o partido, é fundamental a gente fazer um processo de formação dos novos filiados, né, dentro daquele processo dialético que é a gente filiar, a gente formar, trazer para a luta, transforma o filiado em militante, e depois a gente transforma o militante em quadro, e isso tudo é fundamental, né, porque o nosso partido é um partido que a gente diz que é uma necessidade histórica. O Partido Comunista é necessário se a gente quiser avançar rumo ao socialismo, né? Não há possibilidade de construção do socialismo, de avançar rumo à construção do socialismo se a gente não tiver um Partido Comunista forte. Ele é uma necessidade histórica, a gente precisa disso, e a gente precisa enraizar, então, o partido, né, e fortalecer o partido, fazer esse processo. E esse processo, ele passa também, ele tem que acontecer também dentro dos servidores públicos. A Santa falou que sentiu falta de vários servidores, né, e eu acho que é bem isso, a gente tem que fazer avançar, filiar também entre servidores e servidoras, né, nos diversos campos, nos servidores federais, mas também e nos diversos órgãos das mais diferentes esferas, né, e também no Distrito Federal. E eu
para que a gente possa, inclusive, se fortalecer nesse processo, como um processo de congresso é sempre um processo que representa uma oportunidade para a gente fortalecer o partido, eu proponho, de fato, que a gente encontre maneiras para a gente fazer uma próxima reunião, trazendo muita gente, trazer muitos desses novos para cá, para a próxima reunião, para a gente discutir o partido e discutir o nosso processo que vem pela frente. É isso. Obrigada, Bia. Obrigada, Bia. O Raul teve que sair, e eu acho que o Ademir caiu, eu falei aqui com ele, mas ele não respondeu. Deixa eu até ver aqui se ele respondeu, mas eu ia chamar até o Ademir para falar um pouquinho, mas ele caiu, acho, Flauzinho. Vou dizer que eu tô online, Mariana, voltei. Tinha descido ali rapidinho, na correria aqui meio de... A minha esposa viajou e estão cuidando de criança, essas coisas aí. Um olho aqui, outro ali. Um olho na revolução e outro nas coisas. É isso aí. Quer falar um pouquinho, Ademir? Não, só corroborar aí que eu achei excelente as explicações no tempo, né, cronológica ali até do Flauzino, espetacular, muito boa. E a sua explicação também mais no horizontal, assim, nas nossas lutas mais imediatas e concretas, também foram muito esclarecedoras e nos posicionam novamente aí para conseguir ter uma análise melhor do ponto que nós estamos e para onde a gente quer chegar, né? E às vezes eu me pergunto, assim, dentro do grupo, né, quando a gente faz essas análises, como conseguir transformar essa percepção mais geral para uma ação local ali, né, que tem algum impacto, né? E quando a gente tenta conquistar corações e mentes ali no colega ao lado, ali esbarra, em última análise, na ideologia, né? Então é nisso que a gente acaba se debatendo, com uma disputa tão feroz e a luta de classe sendo jogada de forma tão objetiva, né, pela classe dominante, e o quão a gente permanece distante dos nossos próprios interesses, né, dentro de um processo de alienação. Então, eu acho que nós estamos num patamar ainda de conscientização muito, muito primitivo, assim, muito, muito rudimentar ainda dentro desse quadro. Mas é isso, e é isso que a gente se pergunta e tenta desenvolver com os camaradas aí. Mas obrigado pela palavra. Um abraço para todos. Obrigada, Ademir. Rafael, você tinha levantado a mão, amor, quer falar? Olha, eu só ia falar se ninguém mais fosse falar, porque boa noite a todos, claro, obrigado aí o espaço. Eu não sou servidor, né, eu sou do Banco do Brasil, mas me convidaram, então eu achei justo participar, porque é importante. Acredito que a maioria aqui me conhece, eu sou dos sindicatos bancários, sou esposo dessa mulher maravilhosa que é a Mariana Presoto aí. Conheço quase todo mundo aqui, Bia, muito obrigado, Santa, Grande Ju. Um orgulho ver aqui o Humberto começando a participar cada dia mais ativamente, que é um camarada que eu conheço, é excelente, cheio de ideias diferenciadas, cheio de coragem. Prazer aí também, Ademir. Mas então, sem mais delongas, é o seguinte, para falar rapidinho. Bom, vou repetir alguns discursos, mas eu acho que é assim que a coisa pega mesmo. Vanguarda, eu acho que a maioria aqui entende o termo vanguarda, mas quer dizer, para usar a analogia que eu quero, assim, ó, se a vanguarda são aqueles que carregam a luz para iluminar o caminho de quem vem atrás, certo? Então, a gente vive um momento que, independente das deliberações que vão acontecer, se vai ter federação partidária ou não, etc., que o comunismo está sendo atacado internacionalmente, nacionalmente e regionalmente. Por N fatores. Eu acho que a maioria dos comunistas aqui entende, né, como o comunismo está sendo atacado. Mas na posição de vanguarda que carrega a luz, eu acho que a gente fica mais eficiente fazendo o seguinte. Bom, o que eu quero dizer? Como vanguarda, agindo individualmente, eu acho que o nosso trabalho é muito importante, regionalmente também, mas eu acho que eu sinto falta, assim, do partido ter um discurso que orienta a ideia do comunismo de uma forma mais popular. Tá? O que eu quero dizer? Outro dia a gente estava na reunião, acho, e o Flauzino caracterizou bem essa questão de que
O PSOL é que tem essa questão da camisa, da defesa, por exemplo, do segmento homoafetivo, né? E pegou para eles, quer dizer, o PT ele tem essa questão pelo menos foi construído em cima de uma teologia da libertação. Então, o cristão de esquerda ele pode participar do PT sem ter esse medo que colocam em cima do comunismo, que o comunismo quer destruir as religiões e as famílias. Então, quer dizer, em cima desse tipo de ideação que se vê em outros partidos, eu sinto que falta na cabeça das pessoas entender exatamente sobre o que trata o comunismo. O que caracteriza o comunismo? Porque, assim, os nossos inimigos colocam em cima da gente a questão do autoritarismo, do fim da família, do fim da religião, do fim da propriedade. É isso. Esses são os 4 eixos de ataque em cima da gente. O autoritarismo é aquele óbvio. Até os petistas antirrevolucionários ficam querendo colocar essa questão do autoritarismo em cima do partido. Então, quer dizer, é isso o reconhecimento geral que se tem sobre o comunismo, e para quem sabe que isso não é a total verdade, tem aquela ideia de que é mais social, de que é uma galera que quer direitos civis, mas eu acho que falta uma identidade que caracterize o comunismo para o brasileiro popular. Tá? Então, pensando nisso, eu entendi que já que a gente é a vanguarda carregando a luz para iluminar o caminho, eu penso que a gente deva apontar, pelo menos, não apenas, mas em alguns fatores, a luz na mesma direção. Eu acho que todo comunista do Brasil, a gente tem que, já que a gente é um partido nacional, a gente tem que se organizar, primeiro regionalmente, com a força que Brasília tem, levar isso para o resto do país, tá? Essa intenção de o quê? De orientar as luzes da vanguarda para um ponto comum. Seja lá qual ponto comum a gente decidir. A minha proposta inicial, tá? É que a gente devia estar defendendo carga horária de 6 horas nacional, em vez de um turno de 8, 2 turnos de 6, para você aumentar a quantidade de postos de trabalho. Porque, bom, o momento que a gente vive deixa claro que o trabalho que já sempre foi escasso, nunca houve vagas de trabalho suficiente para a quantidade de pessoas que precisavam de trabalhar durante toda a existência do capitalismo. E com o decorrer do tempo, as vagas de trabalho diminuem. Então, eu acho que a gente tem que estar na linha de defender o direito a trabalhar. E como não se tem solução para criar emprego, eu acho que, fatalmente, a diminuição da carga horária é uma dessas soluções. Porque, olha, estudei isso desde a época que eu ainda fazia geologia na Universidade de Brasília. Eu fiz um tempo a geologia, depois da geografia. Eu estou no Banco do Brasil há 10 anos e passei aí, então, pelo menos uns 15 anos estudando sobre essa questão de entender com clareza de que você pega 24 horas por dia, você dorme 8, sobram 16. Se você trabalha 8, sobram 8 horas para você. Uma de almoço no trabalho, uma para ir, outra para voltar, uma no banheiro para tomar banho. Sobra, então, para o trabalhador nacional que trabalha 8 horas, 4 horas por dia. É uma semi-escravidão. Então, se você diminuir a carga horária para 6 horas, você vai ganhar o quê? Mais 2 horas. E aí ele vai ter 6 horas dele por dia. 1 hora a mais para o filho, 1 hora a mais para a esposa. E, além disso, quer dizer, onde é que você tinha uma vaga? Você vai ter 2. É claro que se a gente fizer isso de uma vez, por exemplo, só resumindo a questão desse projeto das 6 horas, você não pode fazer isso para os pequenos, porque os pequenos quebram. Então, teria que começar primeiro das grandes, depois das médias e, por último, as pequenas. Mas, inicialmente, se você propõe, sabe, a ideia de você diminuir a carga horária para as grandes empresas, onde tinha um que trabalhava 8, vai ter 2 que trabalham 6, você efetivamente está criando trabalho, está criando circulação, está criando distribuição de renda e, acima de tudo, está criando esperança para o povo. Está criando a esperança de uma pessoa que efetivamente trabalha 8 horas, trabalhar 2 horas a menos e ter 2 horas a mais para viver. Porque eu acho que é disso que se trata, de viver bem, né? De acabar com a miséria do país onde é que as pessoas estão pegando filo de ossos, mas de oferecer para o povo uma vida mais digna, em todos os aspectos. Eu acho que a coisa que une todo mundo é o trabalho coletivo é o construtor da realidade. Então, o que une todo mundo, a grande maioria, é o quê? Todo mundo trabalha 8 horas igual escravo, para receber muito pouco desse trabalho. Então, eu acredito que se a gente começar a propor uma mudança, porque o que é o comunismo? O comunismo é muita coisa, mas na sua base principal é o quê? É um modo de organizar o trabalho de forma diferente. Quer dizer, de superar o modo de organização do trabalho capitalista para o modo de organização do trabalho mais útil da humanidade para a humanidade. Então, acho que começa a gente repensar essa questão da carga de 6 horas. E eu falo isso por quê? Porque para todo trabalhador que eu encontro no ônibus, no bar, na internet, minha família, amigos concursados, amigos não concursados, quando você dá para o cara a possibilidade dele trabalhar 2 horas a menos, a pessoa compra essa ideia. E é isso que eu acho que a gente tem que estar vendendo para o povo. Esperança, mas esperança possível. Então, quer dizer, o que é demonstrado pela ciência é que, além de trazer mais lucro, traz vantagem até no trânsito. Você vai ter um turno indo, um turno voltando. Você aumenta a quantidade de pessoas para consumir. Mas, além disso tudo, além de aumentar o lucro, vai trazer o quê? Maior qualidade de vida para a pessoa. E interessa a todos.
Então, acho que se a gente juntar cada um a nossa lanterna em direção desses pontos comuns, isso aqui foi só uma proposta de ponto, a gente vai funcionar como um raio laser para atravessar essa cláusula de barreira, entendeu? Concentrar a nossa luz num ponto comum para caracterizar a gente nacionalmente. Era mais ou menos isso que eu queria falar. E, bom, só para fechar, o detalhe é o seguinte, como a gente está aqui entre concursados, eu acho importantíssimo mostrar para as pessoas o tamanho dos estados no mundo. Um país ultra terceirizado como os Estados Unidos, por exemplo, tem de estatutário o dobro do que a gente tem no Brasil de estatutário. Para desmistificar essa ideia de que o Estado é ruim. Tá? Que seja um Estado terceirizado como o norte-americano, ele é muito maior do que o nosso. E é tido como um dos estados mais eficientes do mundo. Então, quer dizer, para desmistificar essa ideia na cabeça das pessoas, a gente tem que começar a mostrar o tamanho dos estados no mundo. E, repito, um país como os Estados Unidos, que é super terceirizador, eles têm de estatutário o dobro do que a gente tem de estatutário. Então, isso tem que ser demonstrado, entendeu? Quase metade da população americana, quando você junta os terceirizados, trabalham para o Estado Nacional deles. Então, isso tem que ser demonstrado para desmistificar a ideia da inutilidade do Estado. Desculpe passar o tempo, obrigado a oportunidade. Espero ter sido claro, o tempo foi pouco, mas tentei fazer o que eu pude. Boa noite a todos, gratidão. Viva o Brasil e fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Obrigada, amor, pela participação. A gente está chegando próximo aqui do horário de encerrar, eu só vou colocar alguns pontos, e aí eu vou passar para o Flauzino e fazendo o encerramento, mas eu acho que inicialmente a gente tem que se entender como base partidária, tá, do servidorismo público. Eu acho que a gente tem que se encontrar, vamos dizer assim, de forma ordinária, que seja uma vez por mês, entende? A gente não pode deixar, como todos colocaram aqui, a gente sentiu falta de vários camaradas nessa plenária, a gente fez divulgação, a gente falou com cada um deles, a gente sabe que todo mundo tem aí suas impossibilidades, que pode não ter conseguido participar hoje, mas acredito que se a gente manter uma reunião uma vez por mês desse comitê, dessa base do servidorismo público dentro do partido, a gente vai conseguindo cada vez mais adesão, né? Nem que seja assim, uma primeira reunião, 4 pessoas, na outra já tem 5, na outra já tem 6. Então, inclusive, a gente mantém o movimento orgânico, que é o que o comunismo diz, né? O Partido Comunista, né? Da gente ter esse movimento orgânico de sempre estar se reunindo e sempre estar mantendo as nossas pautas atuais, né, e essa conversa entre nós aqui dessa base organizacional. Então, acho que é importante, Flauzina, a gente sair daqui, sei lá, com uma definição preliminar de sempre ter uma reunião uma vez por mês dessa base do partido, né, desse comitê de servidores públicos, porque o que a gente não conseguiu agregar hoje, a gente pode agregar numa próxima reunião, né, então isso é muito importante. Outra questão que eu queria colocar aqui bem rápido, bem por cima mesmo, por isso que era importante a gente ter essas reuniões ordinárias dessa base do servidorismo público aqui com mais frequência, para a gente poder aprofundar nessa pauta que eu vou colocar aqui e em outras pautas. Mas eu acho importante a gente começar a iniciar uma discussão dentro do partido, na nossa base, sobre mais democracia dentro do Estado na questão do servidorismo público federal, né, e estadual, no sentido de a gente ter mais participação na decisão das indicações dos cargos de direção e secretaria dentro dos órgãos públicos, que são os DAS 4 e os DAS 5, né, que são normalmente aqueles indicados que a gente costuma dizer apadrinhados, né, que chega lá por indicação, não faz parte daquela carreira, nem é servidor, por vezes, pelo menos no Ministério do Turismo, quase nunca um diretor e um secretário é servidor, ele só é um apadrinhado mesmo, e ele vem ali para travar projeto, travar encaminhamento e participar de corrupção dentro de licitações, né? Como eu trabalho nesse setor de contrato, de gestão de contrato há 10 anos, então eu posso dizer que os entraves que a gente tem com relação a contratações e também qualquer projeto da área fim de ministério é sempre o diretor e o secretário indicado. Vocês que são servidores públicos que estão aqui sabem que isso acontece, trabalham dentro do Executivo Federal e sabem que isso ocorre, né? Então a gente vê assim, independente do governo que entra e sai, toda vez que entra um governo que não é aquela continuidade que a gente esperava, ele rompe tudo isso, toda aquela continuidade daqueles projetos que a gente vem trabalhando ali, a gente vem trabalhando há 4 anos num projeto, entra um novo diretor, um novo secretário, ele simplesmente barra. Ele simplesmente vem e fala, isso aqui não vai ser feito, e compromete a licitação, ou compromete o projeto. Então, às vezes, por vezes, o servidor público no executivo, ele vive uma constante luta contra esses indicados, né? Eu sinto isso no meu trabalho, que por vezes eu gasto meses lutando contra um indicado
sindicato que está querendo fazer coisa errada no contrato, ao invés de trabalhar em si no projeto, né? Então, eu acho que a gente tem que começar essa discussão dentro do partido, de lutar por um projeto de lei ou uma coisa nesse sentido que permita mais democracia de fato dentro do Estado, de forma que o trabalhador público, o servidor público possa votar no seu chefe, que seria o diretor e o secretário, ou um esquema de votação, ou um esquema que a gente possa participar dessa indicação, porque hoje nós não temos a participação do servidorismo público hoje na indicação de DAS4 e DAS5 é zero. Entra o ministro e ele define o diretor, ele define o secretário, passa por cima de todos nós, e aquela pessoa senta na mesa e dali em diante tudo trava, tudo para e coisas erradas começam a acontecer, e a gente tem que estar em constante luta contra essa pessoa, que ela não está ali pelo servidorismo público, ela não está ali pelo serviço público, ela está ali para fazer os desejos de quem a colocou ali, né, do seu padrinho, vamos dizer assim, que colocou ele naquele cargo. Então, a gente tem que ter uma forma do servidor público participar dessas indicações, que seja por meio de voto, que seja por meio de um conselho, aquele conselho vai ter o servidor, ele vai sabatinar aquela indicação. O mínimo que nós tínhamos que ter é uma sabatina nessas indicações. Né, isso é uma coisa que eu já venho pensando durante anos, o Beto que está aqui sabe que a gente passa isso, que essas indicações, por vezes, são os principais problemas que a gente passa dentro do servidorismo público, e a gente hoje não tem nenhuma autonomia. Nós não temos um Estado democrático, a gente vota, a gente vai lá e vota, a gente vota num deputado, a gente vota num senador, num presidente, mas é isso, não passa disso no Brasil, a gente não tem realmente um Estado democrático de fato que te inclua nas decisões de chefia, nas decisões de juízes ou nas decisões de qualquer coisa que seja, né? A gente só vota no deputado, mas a gente não participa ativamente das nossas relações trabalhistas dentro do Estado. E o Estado não é uma empresa. Não pode vir um ministro e falar que o primo dele vai assumir a diretoria porque ele acha que o ministério é dele, o ministério não é dele. Né? Então, aquilo ali não é uma empresa, aquilo ali é o serviço público. Sendo o serviço público, sendo um Estado democrático de direito, nós tínhamos que participar, no mínimo que seja com uma sabatina desses diretores e secretários indicados. Independente do governo que tiver, a gente tinha que ter esse acesso democrático dentro dos ministérios, dentro das agências reguladoras, dentro da Polícia Federal e dentro da Polícia Civil. Né? Essa forma democrática da gente participar da definição das chefias. Né, e eu acho que isso é uma discussão que a gente tem que começar a abrir dentro do partido, não só fortalecer o nosso comitê, reunir ordinariamente, mas começar a propor essas pautas da nossa categoria dentro do comitê central do partido para a gente ganhar força junto aos nossos deputados, e esses deputados levarem essa bandeira dessas nossas pautas, tá? Então eu queria colocar essa questão aqui, acho que a gente pode debater muito melhor. Derrubar a PEC 32, viu? Porque vai ficar mais difícil. Não, a PEC 32, se ela passar, dá poderes de rei ao presidente. Né? A gente está dando poder, o Brasil vira um feudo e o Bolsonaro, ou quem quer que vá assumir ali no lugar dele, vai estar gerindo um feudo e não mais um país. Então, a nossa pauta principal é isolar, derrubar o Bolsonaro e derrotar, e como servidores públicos, derrotar a PEC 32. Tá? Acho que a gente tem que pensar também aí para o Congresso na questão da federação partidária, tá? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir também internamente, essa questão da federação partidária, que pode ser que nos ajude a passar aí essa cláusula de barreira. É importante que os camaradas leiam sobre, tentem entender sobre, para a gente botar essa discussão em pauta da federação partidária também, tá? E chamar todos aqui para o dia 7, lá na Torre, tá? 9 horas da manhã, vamos compor, vamos chamar nossos colegas, vamos fazer toda essa mobilização, vamos estar lá no dia 7, tá? E chamar os camaradas para o Congresso regional, que vai ser em setembro, e o Congresso Nacional do Partido, que vai ser em outubro. Aí eu venho encerrando por aqui minha fala, que eu já falei demais, vou passar aqui para o encerramento do Flauzino. Gratidão a todos, tá, que estiveram aqui conosco, e vamos tentar nos reunir com mais frequência, porque é essa frequência de reunião que a gente vai conseguindo mobilizar mais, né? Boa noite a todos aí. Boa noite, Mariana. Muito bom. Humberto está com dificuldade de falar, a Juliana não está com o microfone aberto, né? Acho. Enfim. Agradecer a presença de todas e todos, né?
primeiramente, é esse esforço de estar presente que... Ô, comandante, só dar boas-vindas aos novos camaradas, parabenizar vocês pela organização de hoje. Obrigada. Muito bem, Juliana. Obrigado por estar presente. Um balanço, a gente tentou até fazer, no primeiro ano da pandemia, a gente teve até uma constância de reuniões, né, com 3, 4, né, o Ademir, o Otávio, a Mariana, o Vanderlei, enfim, alguns. E depois a gente foi perdendo porque a dinâmica foi esvaziando e a gente foi se ocupando em outras, né, porque a vida virou só live, virou várias reuniões ao mesmo tempo e acabamos ficando só no WhatsApp e fazendo essa conversa. Né? Então a gente sentiu muita falta desse período de ter o contato, né? Eu acho que o contato laboral, que a gente fala de ombro a ombro, de estar olho a olho, em alguns movimentos dos servidores, é que faltou um pouquinho desse engajamento, né? Eu acho que toda temperatura e pressão que a gente está tendo contra os servidores deveria estar mais mobilizado a nossa categoria, né? E a gente acaba não vendo isso na prática. Uma dos diagnósticos e prognósticos é porque muito servidor está em home office, né? Então ficou muito distante as questões. Mas a PEC 32 está aí, o governo Bolsonaro está aí, a morte está aí, a falta de vacina está aí, a gente não consegue fazer com que os servidores se mobilizem para derrubar a PEC, não derrubar o Bolsonaro, né? Enfim, fortalecer o partido. Então, a gente precisa dar ânimo, dar energia, ir para a rua, né? Quanto mais a gente vai tendo vacina, mais luta para ir, né? Enfim, a gente acaba se desdobrando, redobrando para estar em todos os lugares. É importante, né? E a gente sabe que a gente vai levar muita derrota no Congresso, muita derrota. Mas a gente não pode desistir de lutar. Eu acho que a luta faz com que a gente ganhe algumas coisas. Inclusive, ganhamos aí no Senado a derrota da medida provisória 1045, que era uma reescravidão do país, né, na questão dos jovens, né, de trabalhar sem férias, sem 13º, sem final de semana, por metade do salário. Enfim. Acabou de ser derrotada no Senado. É uma grande finalização pela pauta econômica, né? Porque por mais que a pauta bolsonarista, o Centrão não passava, a pauta econômica o Guedes conseguia implementar pelo Arthur Lira e outras figuras do Congresso Nacional, e essa pauta não passou, que era extremamente avalizada pelo Guedes e pelo ministro do Trabalho agora, o Onyx Lorenzoni. Acabou não passando. Então, nos enche um pouquinho de esperança para a gente ter mobilização, a gente ter servidor na rua lutando pelos seus direitos, para, a partir do dia 7, né, a gente ir para a rua, fazer um grande ato, mas dia 14 e 15, fazer ato na frente do Congresso Nacional para não passar a PEC, né, com os servidores. Eu acho que a gente tinha que estar mobilizando isso, contagiando isso, levando isso para todos, né, todas, do serviço público. Manter as reuniões, fazer debates, coisas pontuais, coisas do dia a dia, para a gente aderir na base de servidores, igual a Mariana colocou várias sugestões, né, do DAS, o Rafael da jornada de trabalho, enfim. A gente tem que ter alguma plataforma de defesa. Uma das coisas também que a gente precisa, né, fora isso, fazer também a nossa mobilização nas categorias, né? Ganhar em sindicatos, participar das chapas sindicais. Teremos o ano que vem a eleição do Sindicep, né? Já coloquei o nome da Mariana à disposição, né? Que o partido e a CTB querem estar junto da chapa, construção de uma chapa com o Otton, né? Com o PT, enfim, com a CUT.
Então, temos várias ações para fazer, né? Não é uma questão estanque, não é uma questão que é só dentro do partido, é alinhado com o partido dentro da conjuntura da tese nacional, da tese distrital, mas também da tese dos trabalhadores. Eu acho que é isso que nos deixa, assim, alinhados. Agradecer a presença do Humberto, que mesmo que não seja filiado ainda, espero que ele se filie após a reunião, né? O link pode estar à disposição, é só entrar lá e preencher a fichinha virtual, que isso nos caracteriza como realmente estar ali dentro do partido. Precisa dessa formalidade, né, de entrar no PCdoB digital, se inscrever, colocar lá seu nome, participar, né, procurar estar dentro do seu organismo de base, seu organismo de luta, de cidade e tudo mais. O Rafael coloca uma questão muito importante. A gente tem que ter um discurso, né, de como a gente vai nos aderir à massa, né, seja ela eleitoral ou não, mas ter esse vínculo de saber, olha, aquele ali é do PCdoB, ele defende isso e aquilo outro. Eles são diferentes daquele e daquele outro. Enfim, a gente precisa ser um diferencial dentro desse mar de confusões ideológicas, confusões partidárias. É tudo a mesma coisa, você defende isso e aquilo, então são tudo esquerdistas. Não, tem diferença. Nós somos diferentes. Por quê? Por causa disso. A gente tem que levar o nosso nome, né? A gente não vai falar assim, se você me eleger, eu não vou tirar a sua casa. Não é isso, né? Porque a galera acha que comunista é tirar a propriedade privada, vai tirar o meu apartamento, que eu estou na metade do carnê ainda para pagar. Enfim, quem tira, na verdade, não somos nós do Partido Comunista, é o banco na qual você financiou. Essas coisas a propriedade privada não é onde você mora em si. Os meios de transformação de trabalho, a exploração, a matéria-prima, os fatores de produção. Enfim, mas é uma coisa que você precisa ter formação, você precisa ter tempo, você precisa ter um debate, você precisa estar enraizado dentro das massas, ter essa confiabilidade da massa com você e você com a massa. Então é isso que a gente precisa mudar e precisa melhorar, né? Aprofundar. É isso que a gente precisa. E ter muita garra, muita vontade de lutar, porque se não formos nós comunistas, não vai para frente, né, para a questão da unidade, da questão da gente superar pela política, superar pela ação, superar pela... Né, então, e é isso que a gente nos diferencia. Mas é difícil a gente estar dentro dessa... materializar isso, né? Porque é tanta igreja batendo, tanta novela batendo, tanto filme batendo, que comunista é tudo ruim, a gente fica numa situação um pouco na defensiva, mas isso não pode desanimar, a gente tem que fazer uma coisa que reverta, né? Porque toda a realidade é reversível, né? Ela está posta e a gente está aqui para mudar. Bom, enfim, é isso. Eu acho que ninguém fez nenhuma apresentação de mudança de tese, né, nenhuma questão por escrita. Eu coloquei uma proposta da gente defender a criação de comitês por segmento de trabalho do partido, né, não só por questão geográfica, né, porque tem muita gente, vou colocar aí o casal Rafael e Mariana, moram em Taguatinga, mas tem a sua vida de trabalho, a sua vida em si, quase 10 horas da sua vida por dia é dedicada ao seu trabalho. Então, e aonde? É no plano. Tem pessoas que moram no Gama, mas trabalham em Taguatinga e assim por diante. Acaba tendo o Distrito Federal ele tem uma certa dinâmica muito diferenciado de outros estados, né? Pela distância ser menor, o distrito é bem menor do que o estado de São Paulo, Minas Gerais, né? Não precisamos nem falar tanto essas questões, e também não tem uma questão de figura política institucional de município. Por mais que o cidadão mora em Planaltina, lá não tem o prefeito, não tem o vereador,
não tem uma vida ali assim tão com disputa de poder, com uma questão ali. Até tem, mas é muito mais fluida, né? Não é tão assim pesada, porque a maioria mora nas suas cidades e trabalha no plano. Então é uma questão muito difícil a gente não ter num partido comunista um segmento de comitê de trabalhadores dentro do partido, ainda mais com a realidade do DF. Bom, era uma proposta que eu tenho, né, para a gente defender no comitê distrital, né, para a gente criar essa figura. Eu não quero diminuir e nem acabar com a questão no que eu estou apresentando, com as questões geográficas, né, mas, enfim, precisava ter aí uma reequilibrada nas coisas. É por isso, mas, enfim, eu não sei se tem outra proposta que a gente poderia defender ou colocar aqui como relatório. A Bia colocou como sugestão que essa aqui seria uma introdutória, eu não sei se ela ainda mantém a necessidade da gente fazer uma segunda reunião. Eu posso falar? Então, Flauzino, é porque, assim, eu acho que a Mari encaminhou como no sentido da gente fazer uma por mês, ou seja, seriam para futuro. Isso. Eu acho que vocês dão uma avaliada, você e ela, de acordo com o que vocês tinham pensado, o que vocês acham necessário, deixo nas mãos de vocês para que vocês considerem isso o que for mais interessante, mais plausível, né, mais factível nesse momento, tá? Porque assim, a gente tinha o objetivo de debater, apresentar as teses do partido e debatê-las, né? E alguma sugestão de como combater a PEC 32 e essas caracterizações que o Bolsonaro faz contra a gente, que o Ibanez fez, enfim. Uhum. Agora, a apresentação foi feita, eu acho que... Foi muito boa. Uhum. O debate teve, né, mas assim não foi muito aprofundado dentro de contraposição, né? Precisa fazer isso, fazer aquilo. Algumas coisas mais pontuais, igual a Santa, mas assim, no fundo político, assim, ó, eu divirjo disso, divirjo daquilo, eu quero melhorar assim, com mais linha política, mais linha assim, tal. Então... na verdade, Flauzino, a minha questão central era se a gente conseguiria trazer muitas outras pessoas. Então, se eventualmente, né, vocês avaliarem que tem condições da gente fazer uma outra reunião com bastante gente, aí a gente pode fazer uma outra. Se for só para reapresentar as teses para nós mesmos, eu acho que não tem necessidade mesmo, tá? Porque eu acho que foi muito bom. Acho que o debate até a gente pode aprofundar, mas a gente pode continuar aprofundando a conjuntura em outras ocasiões, nas próximas reuniões que a gente possa fazer mais tarde. Maravilha. Uma coisa assim que vale ressaltar que a gente teve a unificação da CGTB e da CTB, né, que a Mariana colocou na sua apresentação. Eu acho que foi muito válido essa lembrança. A participação do Estado na economia como uma grande defesa nossa da reconstrução nacional. Eu acho que a gente abordou os temas. A gente, de uma certa maneira, falamos de como valorizar o partido, de como combater o Bolsonaro, qual é a nossa tese de saída. Enfim, a gente fez tudo isso. Agora, a mobilização, eu concordo com a Bia que faltou, né? Assim, a materialização da mobilização, que não existiu. A gente mobilizou, tal, mas não chegamos a essa questão. E tem um outro papel, que precisa eleger da nossa base a direção, né? A presidência, a vice e a secretaria. Então, que a gente precisava definir isso, ou se achar que deva fazer chamar uma outra para decidir, uma outra reunião para decidir isso. Hoje acho que por enquanto ficam vocês. E aí no futuro a gente pode pensar. Bom, aí, da minha parte eu agradeço. Daí tem que ver se a Mariana topa. Presidente, ok. Concordo. Então, eu acho que o objetivo da conferência foi atingida, né?
Daí a gente tenta ver no grupo que a gente consegue ter mais gente numa segunda, lá para o dia 9. Se a gente avaliar que deva ou não deva, né? Se avaliar que tem condições de fazer crescer, né? De ampliar. Se não for para ampliar, aí talvez seja desnecessário mesmo, né? Então é isso. Mais alguém querendo fazer uma consideração final? Ou podemos dar como encerrado? Acho que podemos encerrar. A gente passou só 10 minutos do nosso horário previsto. Eu nem tenho, né? Pontualíssimos. Estamos reconduzidos, eu e a Mariana, é isso? Então, muito bem. Parabéns, Mariana. Parabéns, Flávio. Então, vamos lá. Parabéns a todos nós, né? Todos nós. Se vocês quiserem, vocês podem inverter, na verdade. A Mariana podia ficar na presidência, Flauzino no outro cargo, para fazer como é que a gente diz, dar uma alternada, mas, enfim, vocês é que têm que avaliar aí. Eu por mim, eu estou aqui. Avaliando a próxima, Mariana e o Flauzino conversam. Obrigado a oportunidade. Boa noite a todos. Abraço. Abraço. Então tá jóia. Então tá, gente. Boa noite, então. Está falando aqui que dia 8 de setembro é da educação. Parabéns, Mari. Foi bonito você. Tá, Boa então noite, também não gente. daria. Boa noite. Boa noite E a fora todos. Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Tchau, tchau. Da educação.